Boa noite, bem-vindo a esta edição do Banca e Seguros. Hoje o programa fala da dívida pública, da inflação e da sustentabilidade econômica de Moçambique. Logo após a rubrica Literacia em Foco, o Dr. Adriano Nhemona, economista que vai participar remotamente, vai avaliar a sustentabilidade das instituições financeiras, PMEs e a população em geral. Acompanhe a rubrica Literacia em Foco e saiba o que é dívida pública. O que é dívida pública? Dívida pública é o conjunto de empréstimos e compromissos financeiros que o Estado, governos federal, estadual e municipal assume para cobrir seus gastos quando estes superam a arrecadação de impostos ou para financiar investimentos em infraestrutura, saúde e educação. A dinâmica desse endividamento funciona da seguinte forma: origem. Ocorre quando os gastos do governo são maiores que as receitas, déficit público. Para não interromper serviços essenciais, o governo emite títulos públicos e os vende no mercado. Como funciona? Basicamente, investidores, bancos ou outros países compram esses títulos emprestando dinheiro ao Estado. O governo compromete-se a devolver esse valor no futuro, acrescido de uma taxa de juros. Tipos de dívida pública. Dívida pública interna. Quando o dinheiro é captado dentro do próprio país, sendo os credores pessoas físicas, empresas ou instituições financeiras nacionais. Dívida pública externa. Quando o dinheiro vem de credores internacionais, como governos estrangeiros, bancos internacionais ou organismos como o Fundo Monetário Internacional, FMI. Para que serve a dívida pública? Embora o termo costume soar negativo, a dívida pública é uma ferramenta comum na gestão de um país. Quando bem administrada, permite a execução de obras de grande porte, estradas, hospitais, escolas, que beneficiam várias gerações. No entanto, se o endividamento cresce de forma descontrolada, pode gerar alta na inflação e nas taxas de juros, comprometendo o orçamento do país. Dívida pública de Moçambique. O estoque da dívida pública total de Moçambique situa-se em cerca de 17,1 mil milhões de dólares, aproximadamente 1,1 bilhões de meticais. Este valor equivale a cerca de 78% do produto interno bruto, PIB, do país. Dívida externa. Continua a representar a maior fatia do endividamento, cerca de 61%, composta essencialmente por empréstimos de parceiros multilaterais e bilaterais. Dívida interna. Tem vindo a crescer significativamente, representando cerca de 39% do total. É financiada maioritariamente pela emissão de obrigações e bilhetes do Tesouro. Custos elevados. A dívida interna é a mais onerosa para o Estado, absorvendo uma grande parte dos encargos anuais do orçamento devido às taxas de juro mais altas. Dívida em atraso pressiona o mercado financeiro. O Banco de Moçambique alertou após a recente reunião do Comitê de Política Monetária, CPMO, que o elevado volume da dívida e endividamento público está a afetar o funcionamento do mercado financeiro e a liquidez bancária. O Banco Central esclarece que a dívida pública interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, cresceu para 493,1 mil milhões de meticais, 7,6 mil milhões de dólares, representando um acréscimo de 18,5 mil milhões de meticais.
286,9 mil milhões de dólares em relação a dezembro de 2025, condicionando a liquidez bancária. A persistência dos atrasos no pagamento da dívida pública interna e externa, incluindo com as instituições financeiras nacionais e os credores multilaterais, tem impactos, entre outros, na fraca apetência por títulos públicos, na rigidez das taxas de juro do mercado monetário interbancário e na avaliação do risco do país. Dependência excessiva dos recursos naturais. A sustentabilidade a longo prazo da dívida nacional baseia-se na expectativa de receitas massivas provenientes da exploração de gás natural na bacia do Rovuma. Contudo, o setor enfrenta desafios estruturais, como os atrasos na concretização e arranque de grandes projetos. O rácio do serviço da dívida consome uma fatia desproporcional do orçamento do Estado, limitando o investimento em setores cruciais como saúde, educação e infraestruturas básicas. Esta foi então a rubrica Literacia em Foco. Ainda sobre a dívida pública do país, o Banco de Moçambique, após a recente reunião do Comitê de Política Monetária, tornou público que a dívida pública interna do país registrou um incremento de cerca de 18,5 mil milhões de meticais em relação a dezembro do ano passado, situando-se em 493,1 mil milhões. Segundo o Banco Central, o endividamento público e os atrasos da dívida interna e externa mantêm-se elevados, afetando o normal funcionamento do mercado financeiro e a liquidez bancária do país. Ainda à luz desta reunião, o governador do Banco Central, Rogério Zandamela, alertou que os riscos e as incertezas sobre a inflação continuam a agravar-se. Portanto, a inflação, que está em quase 5%, poderá atingir 2 dígitos. Ainda à luz do governador do Banco Central, esse cenário dependerá diretamente da duração e intensidade dos conflitos geopolíticos internacionais. O Banco de Moçambique alerta para este aumento da dívida interna pública ou dívida pública interna e também aos atrasos nos pagamentos. Dr. Nyamona, seja bem-vindo à Banca e Seguros. Que leitura faz deste cenário? Obrigado, boa noite a todos que nos assistem. Uma primeira leitura é de que, na verdade, o país está se confrontando com dificuldades para conseguir financiamentos fora do mercado local. E isto tem feito uma pressão substancial para que recorra à dívida interna ou dívida doméstica. Afinal de contas, por que há esta pressão sobre o mercado doméstico por parte do Estado? Uma razão muito simples, é que o orçamento que o Estado tem é deficitário. E sendo este orçamento deficitário, então tem que recorrer ao financiamento que podia ser externo e interno. E como disse antes, já temos problemas de angariar financiamentos externos e a única forma que temos para financiar esse déficit público é recorrer ao mercado doméstico através de emissão de títulos de dívida pública. Então, este é um assunto que complica um pouco o lado dos outros intervenientes, também interessados nos mesmos recursos. Portanto, estou a falar das empresas. As empresas precisam de recursos para investir nas suas atividades, principalmente nos seus negócios e na produção de bens.
Então, esta seria a minha primeira, digamos, um primeiro olhar sobre o que é que estará por detrás deste nível de endividamento. O Banco Central afirma ainda que o elevado endividamento afeta o funcionamento do mercado financeiro e a liquidez bancária. Como é que isto funciona na prática? Bom, na prática o que ocorre é que o Estado eu costumo dizer que o Estado não mora, e se não mora é um devedor que sempre está disponível e com capacidade para realizar os pagamentos dos empréstimos que faz. Então, os títulos são considerados mais seguros por esta razão, não é? O Estado está ali e vai pagar. Então, quando se faz uma avaliação do risco de empréstimo entre emprestar ao Estado e emprestar aos privados, às empresas, então o risco que o Estado representa é menor que aquele que as empresas representam. Então, é mais vantajoso, é mais aceitável. É por isso que o sistema financeiro, de forma global, recorre a estes e compra esses títulos de dívida pública, não é? Com todos os impactos que isto poderá representar. Na verdade, aqui estamos a ver que há uma disputa, não é, pelos recursos entre o Estado e os privados. E então era recomendável que, na verdade, o Estado tivesse uma capacidade em termos de captação de receitas que lhe obrigasse, que lhe desse a oportunidade de recorrer cada vez menos aos empréstimos do sistema financeiro, que estes iriam se preocupar mais com o financiamento à atividade produtiva. Portanto, empréstimos a empresas, a indivíduos que necessitam de recursos para a atividade produtiva e não propriamente no Estado. Então, quando se compete entre o Estado e as empresas representam maior risco e, por conta disso, as instituições financeiras têm mais apetência em adquirir os títulos da dívida pública. São mesmo seguros, os retornos são razoáveis e não há tanto risco, por exemplo, de inadimplência do Estado como tal, não é? Uhum. O risco que as empresas têm. As empresas podem falir, as empresas podem ter dificuldades para pagar. Então, o Estado se mostra, por esta vertente, mais seguro. Mas uma das contestações, como é que eu posso dizer isto? Uma das afirmações do Banco Central é que há fraca apetência para os títulos do Estado. Que impactos isso pode trazer para o setor financeiro e também para o Estado, especificamente? Bom, na verdade, quando o Estado intervém através desses títulos, por outro lado, o Estado pode fazer com que as taxas de juros aumentem no mercado. Então, quando as taxas de juros aumentam, o crédito fica mais caro e dificulta, portanto, o investimento produtivo. Isto só para alinhar um pouco a nossa pergunta anterior, né? Na verdade, os impactos em termos de instituições financeiras têm a ver com os riscos que podem ser enfrentados pelas instituições financeiras, mais concretamente o risco de liquidez e aumento dos incumprimentos por parte dos clientes. Eu já disse lá que quando as taxas de juros são altas, criam mais dificuldades para acesso ao crédito. Então, por via disso, as empresas podem ter atrasos nos pagamentos dos empréstimos, aumento do crédito mal parado, não é? E outro grande risco, não menos importante, é a própria concentração dos bancos, a concentração excessiva dos bancos
em dívida pública, quer dizer que eles oferecem mais recursos ao Estado nesse sentido, o que pode afetar, de certa forma, a estabilidade do próprio sistema se houver agravamentos de ordem fiscal. E quanto às pequenas e médias empresas, que impacto este cenário pode trazer? Bom, as pequenas e médias empresas são mais vulneráveis. Primeiro, por causa das dificuldades de acesso aos recursos, mas, por outro lado, a sua atividade, não é, depende muito de contratos com o Estado, ou mesmo também depende do crédito para manter as suas operações. Então, se houver atrasos nos pagamentos por parte do Estado e na presença de juros mais elevados, então, realmente, dada essa vulnerabilidade das PME, muitas delas enfrentarão dificuldades de tesouraria, não é? Vão ter redução das suas atividades e até pode resultar de encerramento, despedimento de trabalhadores. Então, isso afeta diretamente o emprego e a renda das famílias. Afinal de contas, as famílias, para consumir, precisam de recursos. Esses recursos provêm da prestação de serviços, digamos, ou do seu emprego nestas pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas, como nós sabemos, são aquelas que, digamos, ocupam um número significativo de trabalhadores. Então, o seu desaparecimento, as suas dificuldades, então, tem um impacto significativo na renda das famílias. As famílias ficam com dificuldades, não é? Estamos a falar concretamente de certos incrementos nos níveis de desemprego. Olha, nós cá em Moçambique já temos desemprego alto, níveis de desemprego altos. Imagine ainda a perda de postos de trabalho já existentes. Então, isto aqui pode agravar a situação social do país, porque muitos desempregados, isso tem significado em termos de outros aspectos que não são econômicos, como o aumento do nível da pobreza, mas esse já é um problema intrinsecamente ligado à economia, mas também temos problemas de segurança, não é? Que pode resultar da existência de muitos desempregados. E o doutor falou aqui das famílias. O banco prevê também o agravamento do custo de vida e a inflação pode chegar a 2 dígitos. Que consequências isso pode trazer para a população? Bom, é o que eu já vinha dizendo. Inflação, na verdade, é aquilo que estamos a verificar. Eu, nos finais de semana, tenho passado por um mercado aí e observo sistematicamente um produto que se chama tomate. Não é, esse sítio não vende o tomate em quilos, mas vende o tomate em molhinhos. Aquele tomate que se comprava 50 meticais, nos últimos 2 fins de semana, 3, ele está sendo comprado a 100 meticais. Para além de ser comprado a 100 meticais, o tamanho do montante ou a quantidade de tomate que lá está no montinho também diminuiu. Quer dizer que podemos extrapolar e dizermos que mais ou menos o preço, se já tinha duplicado, pode ter triplicado. Só estou a falar de um produto, mas um produto não justifica a inflação. A inflação tem a ver com muitos produtos, tem a ver com o tempo, etc. Mas isto é um indicador claro de que as famílias
estão a perder o seu poder aquisitivo. Podemos entrar no supermercado, vermos as nossas compras, vamos ver que a tendência é mesmo esta, quase que estamos a duplicar ou um pouco mais o nosso orçamento para o rancho. O poder aquisitivo é a primeira coisa, então significa que os preços dos alimentos, dos transportes, energia e outros bens essenciais, não é? Estão a subir rapidamente. E como sabe, já conversamos muito sobre isto, os salários são aquela variável rígida. Não temos como incrementar os nossos salários de dia para outro, de semana para outro. Então, o salário sempre nas nossas políticas em Moçambique sobre quase nada no final de cada ano, não é? Aquelas reuniões da Comissão Consultiva de Trabalho é que criam condições para aumentos salariais, que não sei se, comparando também aos preços reais, significa que é uma subida apenas nominal e que em termos práticos vamos perdendo o nosso poder de compra. Então, este é o principal impacto da inflação, não é? Que é a redução do poder de compra da população. O equivalente a dizer aquilo que eu comprava ontem, não consigo com o mesmo valor comprar hoje. Então, é esta a questão e isto pode agravar, portanto, os níveis de pobreza, desigualdade social, insegurança alimentar, todos aqueles problemas que nos colocaram naquele segundo lugar de trás para frente, naquela tabela que também já falamos dela nos dias anteriores. Sim, sim. O governador do Banco Central referiu que os conflitos geopolíticos podem vir a agravar a inflação no nosso país. Até que ponto Moçambique depende de fatores externos? Olha, Moçambique é um país extremamente dependente do setor externo, não é? Do resto do mundo. Nós temos a questão, não somos produtores de combustíveis, não é? Somos importadores exímios de combustível, temos que trazer lá das Américas e da Europa os trigos ou o trigo, alimentos, temos que importar também das outras galáxias e os produtos essenciais que nós não temos capacidade de produzir. É só olhar a relação com a África do Sul. Nós importamos quase tudo, até aquilo que não devíamos, né? Já estamos a falar há muito tempo sobre produtos como tomate, cebola, batata, pepino, sei lá, esses produtos básicos alimentares que, em princípio, devemos ter capacidade para produzir, porque não nos falta terra, não há água, não é? Podemos ter esta de Moçambique, a economia faz com que qualquer alteração das condições no resto do mundo nos afete, não é? Então, aqui estamos a ver que quando os preços internacionais sobem, então os nossos preços domésticos também sobem. O equivalente a dizer que temos também a nossa inflação, em certa medida, é uma inflação importada. Então, isto tem se refletido, não é? Na nossa taxa, não é? Que sofre tamanha pressão portanto, esses fatores externos têm impacto direto, não é? Sobre a estabilidade da economia moçambicana e também tem impacto direto sobre a nossa inflação, porque em certo ponto nós importamos essa inflação. Se os preços dos combustíveis aumentam, os fornecedores principais de Moçambique não proceder da mesma maneira.
independentemente daquilo que temos visto, que é a protelação que o Estado moçambicano tem feito muito esforço, sobretudo por perceber o impacto social que a variação nos preços dos combustíveis tem. Então, tem tentado protelar, mas no fim não é possível eternamente protelar isto. Terão que subir preços, já subiram uma vez. A minha expectativa é que, se as condições continuarem as mesmas desse conflito lá do Médio Oriente, tenhamos mesmo expectativa de que os combustíveis voltem a subir. Então, o combustível é um insumo importante para a atividade produtiva e vai aumentar os custos das empresas. Então, os preços também vão disparar e, por via disso, tudo volta para as famílias, que são os consumidores. Então, vão enfrentar essa questão inflacionária que estávamos a falar dela há pouco tempo. Então, não há dúvidas que esses fatores internacionais são muito importantes para os considerarmos na gestão da nossa economia. Então, eu acho que tem muito impacto isto. Muito bem, vamos conferir um brevíssimo intervalo, mas antes acompanhe as notícias que marcam a atualidade financeira do país. Até já. A decisão, quero repetir bem forte, de termos pago o Fundo Monetário de modo nenhum enfraqueceu o balanço do Banco de Moçambique. Continuamos com um nível de reserva extremamente confortáveis. Está hoje praticamente a 5 meses de importação, que é bem alto. Então isso não enfraqueceu. Quando se fez, estávamos numa posição, e continuamos numa posição extremamente confortável. E continuamos. Então ela não trouxe um ajuste de como se usar essa reserva, se paga-se dívida ou se fica como reserva. É toda essa questão. Mas o balanço do banco do Banco de Moçambique, não ficou mais fraco, débil e vulnerável por causa desta decisão. Até diria o contrário. Hoje estamos seguros, em função de certos riscos que estavam a se ver, estamos bem melhor do que estaríamos se não tivéssemos tomado esta decisão. No final da sessão do Conselho de Ministros, realizada esta terça-feira em Maputo, o governo anunciou a intenção de retificar o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado em rubricas específicas para permitir a injeção de 3,6 mil milhões de meticais provenientes das receitas de petróleo e gás. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou a proposta de alteração dos artigos 2 e 4 da Lei nº 13/2025, de 29 de dezembro, que aprova o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado para o ano 2026, a submeter à Assembleia da República. A alteração da lei visa essencialmente proceder ao incremento dos recursos internos resultantes da inscrição de saldos transitados proveniente das receitas do petróleo e gás no montante de 3.574 milhões e 600 mil meticais e, em simultâneo, o ajustamento da despesa pública como resultado do incremento da componente interna do investimento. Impisa explicou que a proposta visa enquadrar legalmente a utilização destes recursos adicionais. Este montante é estrategicamente canalizado para o financiamento das ações prioritárias inscritas no Plano de Recuperação e Reconstrução em consequência das destruições no âmbito das manifestações ilegais pós-eleitorais 2024-2025 e a construção e reabilitação de infraestruturas pós-cheias, recentemente aprovado pelo Governo, assegurando uma resposta célere, eficaz e alinhada com as necessidades urgentes de reposição e reforço da resiliência socioeconómica do país. O porta-voz do Governo
Acrescentou que o montante será canalizado para a reconstrução de infraestruturas e reposição de serviços afetados por eventos climáticos e políticos sociais. Em resultado, os recursos internos passam de 442.952,7 milhões de meticais, conforme previsto na Lei nº 13/2025, de 29 de dezembro, para 446.527,3 milhões de meticais, correspondendo a 27,3% do PIB. Por sua vez, a despesa pública aumenta de 520.634,2 milhões de meticais para 524.208,8 milhões de meticais, equivalentes a 32,1% do PIB. Com esta injeção financeira, o Executivo espera reforçar significativamente a capacidade interna de financiamento da despesa pública. Dados do PSOE indicam que para 2026 o Governo aprovou despesas na ordem de 536 mil milhões de meticais. Com a incorporação dos novos recursos, a capacidade interna de financiamento da despesa pública deverá crescer em 32,1%, criando algum fôlego financeiro para o Governo incorporar mais projetos de investimento, sobretudo na componente infraestruturas sociais. Não se pode falar de independência econômica sem destacar setores estruturantes para o desenvolvimento do país, entre eles a agricultura, o comércio, a indústria e os seguros. Quem o diz é o administrador do Pelouro Técnico e Operacional da EMOS, Santos Fernando Magaia, que, falando à MBC, considerou o setor de seguros como estratégico para garantir a estabilidade e a sustentabilidade às empresas. A componente seguradora, eu devo destacar que esta acaba sendo a função pendular. Pendular no sentido de que as economias não se sustentam enquanto não tiverem uma indústria de seguros forte. Porque em tudo na vida corremos riscos refletidos, riscos associados, e que esses riscos precisam ter alguma proteção. E aqui a atividade seguradora é chamada. Segundo Santos Magaia, para que a independência econômica seja efetivamente alcançada, é necessário avançar para ações concretas e, no caso do setor segurador, adaptar a legislação às necessidades e aos desafios do desenvolvimento do país. A atividade seguradora é aquela que trabalha com regulação, legislação, etc, etc. É preciso mexermos o nosso quadro legal. Eu penso que mexendo o nosso quadro legal e orientar, o mexer não significa apenas mexer, é mexer e orientar para o desenvolvimento do país. O nosso quadro regulatório ser voltado para o desenvolvimento do país. É isso que vai ajudar a gerar a independência econômica. O administrador da EMOS defendeu ainda a realização de fóruns de debates como ponto de partida importante rumo à independência econômica do país. Renovo as minhas saudações, boa noite. Estamos de volta para o segundo e último bloco de Banca e Seguros. Hoje falamos da dívida pública, da inflação e também da sustentabilidade econômica do país. Temos o Dr. Adriano Nhambona, economista, que está a participar remotamente, que está a avaliar a sustentabilidade das instituições financeiras, PMEs e também da população em geral. Doutor Adriano, estamos de volta. A dívida pública em Moçambique já representa 72% do nosso PIB.
Este nível é sustentável? Eu tentei encontrar um termo adequado para esta questão de sustentabilidade. Se ela representa 72% da produção do país, não pode ser uma dívida sustentável, porque no fim das contas nós temos que pagar essas dívidas, não é? Então temos que tirar da nossa produção os valores que devem ser direcionados para estes pagamentos. Eu diria que é preocupante, não é? Sobretudo pelas limitações fiscais e elevada dependência da dívida externa, e também pela exportação de recursos naturais, que são as características chaves da nossa economia. Então, é um nível muito preocupante, de facto. Então, porque a sustentabilidade da dívida depende da capacidade que este país tem de gerar crescimento econômico. Crescimento econômico significa crescimento do PIB, significa arrecadar receitas e cumprir com o pagamento da dívida sem comprometer, portanto, os serviços essenciais. Então, se o crescimento econômico for muito baixo e os custos da dívida continuarem elevados, então o risco fiscal aumenta significativamente. E de que maneira, não é? Então, é preciso que haja, em primeiro lugar, crescimento econômico que propicie, não é, o pagamento da dívida pública. Se isto não acontecer, então nós estamos a caminhar para uma situação complicada, não é? Que vamos ser um país em que não há confiança nele, para reduzir mesmo essas importações, reduzir esta pressão sobre as reservas internacionais. Para além de que produzindo domesticamente vai promover postos de trabalho e esses postos vão significar renda para as famílias. Então, eu penso que, de forma particular, não é, a nossa agricultura tem que ser potenciada por forma que elimine certas exportações. Não é? O governo está a tentar fazer isso através de limitações na importação de determinados bens. Vamos lá ver o que é que isso vai dar. Mas o mais importante do que isso é termos capacidade interna de produzir esses bens que possam substituir as importações. Há uma questão também que nós temos que é relevante, que temos que refletir bastante nela, que é o reforço da disciplina fiscal e controle das despesas públicas. Tenho sérias dúvidas de que, de fato, estamos eficazes em termos de disciplina fiscal e controle dessa despesa pública. Também, no mesmo sentido, penso que nós podíamos melhorar a arrecadação de receitas, desde que isso não signifique uma sobrecarga, digamos, às empresas. Portanto, porque essa arrecadação se processa naquelas mesmas empresas que antes dissemos que têm dificuldades de recursos para a sua produção, têm despedido trabalhadores. Então, são empresas que, entre aspas, têm dificuldades para pagar tributos que o Estado deve exigir. Mas sabemos também que há alguns setores que passam à margem deste poder
de cobrança do Estado, é função do Estado cobrar e financiar as peças. Há muitos que passam fora disso, um deles que vejo com muita força é o setor dos recursos minerais. Há muita exploração informal, há muita exportação informal, então seria importante estabelecer uma teia de controle para esses produtores e, quiçá, a ideia do processamento, pelo menos iniciais, desses produtos, por forma que deixem recursos dentro da economia. Eu tive uma pequena experiência deste processo de produção. Fui lá para as bandas de Doma e Tete. Na altura eu vi muito tabaco que lá é produzido e não encontrei grande processamento desse tabaco nas regiões de produção. Aquela zona de Angônia, distrito de Angônia, produz muito tabaco e não há nenhum pré-processamento nela. É só cortar, secar e mandar para outras paragens. Então, eu penso que não há sinergias dentro deste tipo de produção. Então, há outras pequenas medidas que também podem ser abordadas. Por exemplo, apoiar as PMEs e o setor produtivo. Também já falamos muito da grande endemia que acontece aqui, que é a corrupção. Não é? Também tem que se continuar a combater, melhorar a transparência na gestão pública. Então, como disse, são muitas coisas que nós podemos fazer, incluindo, por exemplo, políticas que estimulam o investimento privado, geração de empregos. Então, são muitas coisas que nós podemos falar nesta perspectiva sobre, como é que eu diria, sobre medidas prioritárias, não é? Para evitar o agravamento da situação econômica. Então, o Estado tem que fazer um esforço para que, de fato, tenha receitas que não vamos dizer equilíbrio entre receita e despesa, isso é impossível, temos muitas necessidades, mas tenha de padrões e não dedicarmos todos os nossos recursos para, digamos, fazer o pagamento de dívidas. Há riscos, doutor, de instabilidade social caso a inflação continue a subir ou atinja esses 2 dígitos referidos pelo Banco Central? Por tudo que dissemos aqui nesta conversa, eu diria que há risco de instabilidade, sim, porque, como dissemos, a inflação tira a capacidade de comprar as famílias. Então, se esse é o assunto, de fato temos riscos efetivos de instabilidade. Aliás, historicamente, aumento de custo de vida geram tensões sociais, sobretudo quando a população sente perda desse poder de compra, quando está desempregada, quando tem dificuldade de acesso aos bens essenciais. Então, a persistência da inflação a níveis elevados, sem medidas de proteção social e estímulo econômico, então, coloca mesmo riscos altos de manifestações, aumento de descontentamento popular, não é? Esse descontentamento com essas condições todas pode crescer. E, portanto, isso geraria uma instabilidade econômica, política, social, e se quisermos mesmo continuar com estabilidade, então temos que encontrar caminhos para evitar esses problemas. Então, basta que não falte o prato na mesa do cidadão,
então podemos estar, digamos, em paz. Mas a inflação tira mesmo, puxa o prato da mesa do cidadão e dizem que saco vazio não fica em pé. Então, se isso é verdade, então é preciso tomar-se em atenção a essa hipótese de riscos de instabilidade por conta dos problemas econômicos, que o ponto mais grave é mesmo esta inflação, já que estamos a falar do lado monetário, não é? Sim, Começamos a conversa com as indicações do Banco Central e do seu governador. Então, penso que, de fato, temos riscos de problemas futuros se as condições continuarem a ser estas. Muito bem, doutor Nhamona, obrigada pela participação. Colocamos um ponto final no nosso programa e voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite e ótimo final de semana.